E o Corinthians? O Corinthians deu um sapeca no Vasco da Gama, lá na Neoquímica Arena, no sábado, na abertura aí da segunda rodada. Corinthians 3, Vasco 0. E o Fábio Carille, né, que foi campeão muitas vezes aí com o Corinthians, ele era o técnico, era não, pelo menos por enquanto ainda é o técnico do Vasco, mas está numa pressão danada agora, né? Tá correndo o risco de ser demitido ainda durante a semana. Outros jogos que aconteceram, né, e que foram assim de repercussão nacional, foi a vitória do Palmeiras, por exemplo, por 2-1 diante do Sport Recife, em marcação de duas penalidades e que foram convertidas. A primeira pelo Flaco Lopes e a segunda pelo Piquerez. A torcida do Sport saiu revoltada com a arbitragem, dizendo que o Palmeiras teria sido beneficiado. O Flamengo também ganhou pelo mesmo placar e também fora de casa. Foi 2-1 para o Flamengo diante do Vitória lá no Barradão, em Salvador. O São Paulo e o Atlético Mineiro empataram em 0-0. E o destaque do jogo foi o Zubeldia. Como sempre, ele e Abel Ferreira parece que estão disputando ali quem leva mais cartões. E no jogo do São Paulo contra o Atlético, lá em Belo Horizonte, o Zubeldia ficou atazanando a vida do árbitro. O árbitro saiu lá do meio de campo, foi lá falar com ele, pedindo calma, pedindo para ele ficar na zona de trabalho dele. Ele tem mania de estar entrando em campo toda hora. Não contente só com a conversa, ele ofendeu o árbitro foi, deu o cartão amarelo para ele voltou a xingar o árbitro deu vermelho. E aí ele ameaçou umas 4 vezes invadir o campo. Ameaçou não, ele invadiu o campo, só que foi contido, né? E o árbitro ficou paradinho na dele ali, não correu não, ficou quietinho esperando, né, ver o que aconteceria. E ele com certeza deve ter uma penalidade aí a respeito dessa atitude dele. Tá na hora de dar uma acalmada, né? Ele e o Abel Ferreira, que também é o técnico do Palmeiras. Bom, gente, tivemos também nesse final de semana a abertura aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Destaque aí para a equipe do Cuiabá, que era da Série A, foi para a Série B e conquistou uma vitória lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, pelo placar de 1-0. No programa Difusora nos Esportes, que vai ao ar pela 99.5, das 6h30 às 7 da manhã, de segunda a sexta, a gente sempre detalha, né, como aconteceu hoje, né, todos os resultados, classificação, tanto da Série A quanto da Série B, e quando começarem também a Série C e a Série D, vocês estarão acompanhando aqui conosco. E o Campeonato Sul-Mato Grossense, ontem nós conhecemos aí o campeão de 2025. E o campeão foi a equipe do Operário. O Operário voltou a vencer o Iviema, desta vez também pelo mesmo placar, 1-0. Foi 1-0 em Campo Grande e agora o Operário ganha mais uma lá em Viema. O destaque negativo foi o quebra-pau que teve, né, lá na partida entre os jogadores do Operário e também os jogadores do Iviema. O Iviema é reincidente, nós já falamos isso aqui, né? É uma cidade que, ao meu ver, psicologicamente, não tem torcedores preparados para poder perder, não sabem perder, e aí isso passa para os jogadores, e né, o Douglas, lá em 2013, lá, né, ele foi direto na responsabilidade do que aconteceu lá, porque ficou excitando a torcida. E eu estava lá, ninguém me contou não. Eu estava lá. Tomara que a federação tome aí, né, atitudes e que dê punições exemplares para que isso não aconteça mais no Mato Grosso do Sul.